Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do 16º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos. Desprendimento dos bens terrenos. Meus irmãos, meus amigos, venho lhes trazer o meu óbolo, a fim de ajudá-los a avançar sem temor pela estrada do aperfeiçoamento em que entraram. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, vocês destroem as suas capacidades de amar ao aplicar em todas as coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem comparação? Quando os cofres estão cheios, não há sempre um vazio no seu coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que o homem experimenta que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração vai grande distância, tão grande quanto a que separa da gastança exagerada detestável avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Seja que a fortuna lhes tenha vindo da sua família, seja que a tenham ganho com seu trabalho, há uma coisa que não devem esquecer nunca, é que tudo provém de Deus e tudo retorna a Deus. Nada pertence a vocês na terra, nem sequer o seu pobre corpo. A morte os livra dele, como de todos os bens materiais. São depositários e não proprietários, não se iludam. Deus lhes emprestou os bens e vocês têm de restituir, e ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. Um dos seus amigos lhes empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejam, façam questão de restituírem integralmente e lhe fiquem agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, mas exige deste que por sua vez dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus lhes confiou despertam nos seus corações uma cobiça ardente e delirante. Já pensaram, quando se deixam apegar desenfreadamente a uma riqueza perecível e passageira como vocês mesmos, que um dia terão de prestar contas ao Senhor daquilo que receberam dele? Esquecem que, pela riqueza, se revestem do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serem gerentes inteligentes da referida riqueza? Portanto, quando somente usam do que lhes foi confiado em proveito próprio, o que vocês são, se não administradores infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos deveres pessoais? A morte, inflexível e implacável, rasga o véu sob o qual se ocultavam e lhes força a prestar contas ao amigo que os beneficiou e que nessa hora enverga diante de vocês a toga de juiz. Em vão vocês procuram na terra se iludir, colorindo com o nome de virtude o que na maioria das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamam de economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de gastança em proveito próprio. Por exemplo, um pai de família se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, diz ele, para deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre essa a única intenção a que ele obedece? Seu apego pessoal aos bens terrenos não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência, para justificar, aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo? No entanto, vamos admitir que seja o amor paternal o único ensejo que o guie. Isso será motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será, antes, dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será murchar neles o amor ao próximo? Pais e mães cometem grande erro, se acreditam que desse modo ganham maior afeição dos filhos. Ao lhes ensinar a ser egoístas com os outros, ensinam a eles serem o mesmo com vocês mesmos. A um homem que tenha trabalhado bastante,
e que acumulou bens com o suor de seu rosto, é comum ouvirem dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se conhece o seu valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade, dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento, do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, também, esse homem, que se recorda dos seus labores, dos seus esforços, se for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens: é o orgulho. Não raro, vê-se o ambicioso atordoar o desgraçado que lhe pede assistência com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, isso em vez de acudi-lo, e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele, exclusivamente, o mérito de possuí-la. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de esbanjá-los, como não tem o de confiscá-los em seu proveito. Gastança não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Que gasta de mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso agrade a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses, se tornarem igual a Jó, digam, como ele: Senhor, tu havias me dado tanto e me tiraste tudo. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Antes de tudo, sejam submissos. Confiem naquele que, tendo-lhes dado e tirado, pode novamente lhes restituir do que foi tirado. Resistam animosos ao abatimento e ao desespero que paralisam suas forças. Quando Deus desferir um golpe contra vocês, não esqueçam nunca que, ao lado da mais rude prova, Ele coloca sempre uma consolação. Ponderem, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra e essa ideia os ajudará a se desprender destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender estas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se desfaça do que possua, condenando-se a uma voluntária mendigagem, pois o que tal fizesse se tornaria encarga para a sociedade. Proceder assim seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Seria egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a gerencie em proveito de todos. Então, o rico tem uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a concede, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, a criatura procede de acordo com os desígnios do Senhor. Aquele a cujas mãos vem o que no mundo se chama uma boa fortuna, que diga: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí está, meus amigos, o que eu queria lhes ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: saibam se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que os bens de que dispõem apenas estão confiados a vocês e que terão de justificar o emprego que lhes derem, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejam como o depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do próprio orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de dispor em exclusivo proveito daquilo que receberam, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabem restituir, não têm o direito de pedir,
E lembrem-se de que aquele que dá aos pobres, paga a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.